Olá, boa tarde a quem me escuta aí desse lado e quem me vê. Aqui estou mais uma vez para poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta semana e eu espero que possa, como foi bênção para mim e como eu fui edificada através desta palavra, que vocês possam também ser edificadas nesta tarde sobre o que nós vamos aqui compartilhar. Então, eu quero falar uma vez mais sobre fé. Sabem, eu não me canso de meditar na palavra de Deus sobre fé. Mas afinal, o que é fé? Não é? Afinal, que fé é esta? E eu te posso dizer nesta tarde, a fé do tipo de Deus. Porque muitas vezes nós temos fé, não é? No que é que tu tens fé? Tens fé no teu emprego? Tens fé no teu patrão? Tens fé na tua maneira de ser, naquilo que tu achas que é? No que é que tu tens colocado a tua fé nestes últimos tempos? Porque, na verdade, nós vivemos tempos que nós precisamos, mais que nunca, exercitar a nossa fé. Então, nesta tarde, eu te pergunto, onde é que tu tens colocado a tua fé? Tens colocado a tua fé no teu dinheiro? Tens colocado a tua fé no teu marido, no teu emprego, no teu vizinho? Onde é que tu realmente tens colocado a tua fé? Eu te quero exortar a que tu possas colocar a tua fé verdadeiramente em Deus. Amém? Em Mateus 17, 20, vamos ler, diz assim, Mateus 17, 20. Estamos aqui pela palavra, amém? Que é a palavra que nos exorta, é a palavra que nos faz crescer. Então, vamos ler a palavra, não é? Que é alimento para o nosso espírito. Então, em Mateus 17, 20 diz assim, porque onde estiver... Não, desculpa. Mateus 17, 20. Estou a ler no 18, peço desculpa. Mateus 17, 20. E diz assim, e Jesus disse-lhe, foi Jesus, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Olha, eu uma vez, numa das pregações que alguém fez sobre fé, eu até coloquei aqui na minha Bíblia um grãozinho de mostarda, para eu, sempre que leio este versículo, eu trazer à minha memória o que quer dizer esta palavra, do tamanho como um grão de mostarda, não é? Que a nossa fé, o Senhor nos exorta, que se a nossa fé for como um grão de mostarda, nós poderemos dizer aos montes, nós poderemos dizer às montanhas, para que elas saiam da nossa frente. Amém? Jesus fala de uma fé que pode remover montes, que opera milagres, curas e que realiza grandes coisas na vida daqueles que creem nele. Tu crês em Jesus? Tu crês verdadeiramente na palavra de Deus? A tua fé realmente está apoiada na palavra de Deus? Está apoiada, enraizada em Deus? Então, se a tua fé verdadeiramente está apoiada e enraizada em Deus, esta fé que Jesus aqui nos fala é uma fé genuína, ok? Porque se a nossa fé está realmente enraizada em Jesus, em Deus, a nossa fé ela é genuína, amém? Ela é uma fé eficaz, que produz resultados e que nada nos será impossível, amém? Nada. Se nós tivermos fé como o tamanho de um grão de mostarda, nada nos será impossível, amadas. Quando Deus fala aqui em montes, em montanhas, não é que seja uma montanha física, mas ele refere-se aos nossos problemas, às nossas dificuldades, aos problemas que no dia-a-dia se apresentam diante de nós. São estas as montanhas que Deus se refere, que se nós tivermos fé, não é?
nós vamos conseguir remover estas situações da nossa vida. Amém? E que nada nos será impossível. Esta fé, ela não é uma força ou um poder, mas sim fé em Deus. Amém? Fé em Deus, não uma fé apoiada em qualquer outra coisa, não uma fé apoiada na minha intelectualidade, no meu acho, no eu é que sei. Não, é uma fé apoiada em Deus, amém? Porque ela é uma obra de Deus e que tem lugar no nosso coração, amém, amadas? No nosso coração, no coração daquela que ama a Deus. Ok? Se tu amas verdadeiramente a Deus, esta fé, ela é uma plena certeza que a nossa oração, ela é respondida. Como está lá em Marcos 11, 23, Deus nos diz assim, que se eu orar e eu não duvidar em meu coração, tudo o que eu disser me será feito. Então é porque a fé, ela germina no meu coração. Amém? E quando eu oro, essa fé, como está germinando em meu coração, ela passa para uma ação. Amém, amadas? E esta fé, ela é criada interiormente em nós pelo Espírito Santo. Amém? Ela não é uma fé que tu podes produzi-la, não é uma fé meramente da tua mente, mas ela é uma fé que ela é produzida pelo Espírito Santo que habita em mim e que habita em ti. Ok? E que te ajuda a desenvolver esta fé. Amém? Em Romanos 12, 3 diz, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nós por aqui podemos ver que realmente esta fé, ela não é nossa. Ok? Ela é uma fé produzida pelo Espírito de Deus que está em nós e que Deus colocou em nós. Ok? Então esta fé, ela não é tua, esta fé não é minha, ela é produzida. Eu somente, com a minha mente, com o meu intelecto, eu não consigo produzir esta fé. Entendes? Esta fé, ela é produzida no nosso interior, no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então é importante nós entendermos isto. Então logo esta fé, ela não provém de mim, ela não provém de ti, mas sim de Deus, através do Espírito Santo. Uma vez que esta fé em Deus é um dom de Deus e que através dela que Deus comunica ao nosso coração, importa-nos então estarmos unidas em Jesus. Amém? Estarmos unidas em Jesus, estarmos unidas na sua palavra, dependendo dele em tudo. Ok? Em tudo, amadas, nós devemos depender de Deus. Muitas vezes nós nos frustramos porque nós não dependemos de Deus. Muitas vezes nós nos frustramos porque queremos acreditar na nossa força. Nós também temos força, mas juntamente com a força de Deus, juntamente com a força que Deus nos dá, com a fé que Deus produz em nosso interior, aí sim nós conseguimos ultrapassar as montanhas, nós conseguimos ultrapassar as dificuldades, os momentos difíceis, de angústia que vêm à nossa vida. Amém, amadas? Assim nós conseguimos, então, passar essas dificuldades. Jesus nos diz em João 15,5, vamos ler, em João 15,5, vamos lá ler. Em João 15,5, Deus nos fala assim, amadas. João 15, versículo 5. Eu sou a videira. Amém, amadas? Jesus é a videira. Vós as varas. Ou seja, Jesus é a videira e eu e tu somos as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então Jesus é a videira. Eu não sei se vocês já alguma vez passaram assim por uma vinha e se vocês já repararam no tronco da videira. Normalmente no outono as folhas caem, não é? Os ramos são podados e fica só o tronco. Mas vocês podem reparar como o tronco ele é forte, não é? E depois, na primavera, ela volta a florir, não é? A dar os seus ramos, não é? Que somos nós, os ramos, as varas, que estamos enxertadas na videira, ok? E que damos o fruto, amém? Nós vemos que depois, quando as varas, elas florescem, vem o fruto, amém? E aí sim, como Jesus nos fala aqui,
Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, amadas, sem Jesus, nada nós poderemos fazer, ok? A nossa dependência deve ser totalmente de Deus, não é? A nossa dependência, ela deve ser totalmente de Deus. A nossa vida, ela tem que estar completamente dependente de Deus, buscando a Jesus Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Amém, amadas? Eu vou dar aqui um golzinho de chá. Estou a ficar com a minha garganta um bocadinho seca, então, se você também está em casa, pode tomar um pouquinho de chá também comigo, acompanhar-me. Amém? Então, nós devemos buscar Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, não é? Como nós já vimos lá atrás, que a fé não é nossa, ela provém de Deus, como nos exorta aqui o autor do livro de Hebreus em 12:2, não é? Que ele diz que o autor e consumador da nossa fé é Jesus. Amém, amadas? E Jesus é o nosso grande exemplo, amém? De confiança em Deus, amém, amados? Então, a nossa confiança, ela tem que estar depositada em Deus, amém? Seguir os passos de Jesus, não é? Jesus foi este grande exemplo para nós, não é? De confiança, ele confiou em Deus, ele confiou no Pai, na dedicação à vontade de Deus. Ele sempre fez a vontade de Deus. Ele foi este grande exemplo de perseverança, não é? De fonte de energia, de misericórdia, de amor, de auxílio. Amém, amadas? Jesus Cristo é a nossa fonte. Amém, amadas? Jesus Cristo é a fonte da nossa vida, queridas. Quando nós estamos na videira, como diz aqui a palavra, quando nós bebemos da fonte que é Jesus, a nossa sede, ela é saciada, amadas. Nós jamais teremos sede quando nós verdadeiramente nos enraizamos na palavra de Deus, quando nós verdadeiramente estamos ligadas nesta videira, não é? Que deita a seiva, não é? E que aquela seiva alimenta as varas, que somos nós. Então esta seiva que vem a nós, amadas, através do Espírito Santo, é a fé que nos faz vencer, que nos faz avançar, que nos faz vencer o mundo. Amém? O Senhor diz para nós termos fé para nós vencermos o mundo. Amadas, este mundo cada vez mais está em decadência. Nós podemos ver, cada vez que nós ligamos o televisor, cada vez que nós ligamos o rádio, nós podemos ver como o mundo está em decadência, amadas. É só notícias que nos trazem desânimo, que nos abatem, mas a notícia ou o jornal que nós devemos ler todos os dias é a Bíblia, é a palavra de Deus, porque aqui contém a seiva para nós nos alimentarmos. Aqui nós nos podemos alimentar da fé. Amém, amadas? Em nome de Jesus. Porque a real presença de Jesus Cristo conosco e a nossa obediência à palavra são a origem e segredo da fé. Amém, queridas? É o segredo da fé. Porque nós não vamos conseguir ter fé em mais lado nenhum. Nós podemos ver que muitas vezes nós colocamos a fé em amigos, não é? E esses amigos nos desiludem, mas porque, amados, as pessoas são humanas, não é? E o ser humano nos desilude. Eu posso desiludir, tu podes me desiludir a mim, porque nós somos humanos, amadas, não é? Mas Jesus jamais nos desiludirá, amadas. Quando verdadeiramente a nossa fé está apoiada em Deus, em Jesus Cristo, Ele jamais nos desilude, amadas. Jesus jamais nos desilude. Não apoies a tua fé em nada mais, não é? Não apoies a tua fé em nada mais. Apoia a tua fé em Deus. Apoia a tua fé em Jesus Cristo e tu vais ver como a tua fé, ela vai crescer. Essa tua fé vai-te fazer ultrapassar as montanhas. Amém? A verdadeira fé, ela opera sob o controle de Deus.
e ela nos-la concede, e Ele nos-la concede à base do seu amor, sabedoria, graça e propósito soberano como expressão do seu amor por nós. Amém, amadas? O amor de Deus por nós, Ele é tão grande, amadas, que basta tu pedires que Ele concede-te, não é? Quando nós verdadeiramente oramos com fé a Deus, nós vamos alcançar as nossas vitórias, amadas. Amém? Mas nós temos que estar enraizadas, nós temos que estar revestidas, como nos ensina Efésios. Vamos ler Efésios 6:11. Aqui, Efésios 6:11. Ele nos fala da armadura de Deus, amém? E porquê que nós temos que ter esta armadura de Deus? Amadas, porque nós estamos neste mundo e este mundo nos traz dificuldade. Este mundo muitas vezes nos faz tropeçar, nos faz cair. Mas sabem, nós caímos, mas nós nos levantamos quando nós verdadeiramente estamos enraizadas na palavra de Deus, amadas. Quando nós verdadeiramente nos apoiamos na palavra e verdadeiramente a nossa fé está apoiada em Deus. Amém, amadas? As dificuldades nos fazem tropeçar. As dificuldades nos fazem cair. Sabem, eu lembro-me quando eu era criança que eu sempre gostei muito de andar de bicicleta e logo no dia que eu aprendi a andar de bicicleta, eu andei de bicicleta, andei e eu nunca mais parei. Mas muitas vezes no percurso de eu andar de bicicleta, eu caía. Sabem, eu caía, eu esfolava os joelhos, não é? Ficava com feridas, mas para eu mostrar à minha mãe que eu era forte, para eu mostrar que eu queria voltar a andar de bicicleta, porque se eu fosse choramingar para a minha mãe a dizer que tinha caído, não é? Eu sei que na próxima vez que eu lhe pedisse para andar de bicicleta, ela não me iria deixar. Então eu fazia-me forte, eu caía, mas depois levantava-me e lá ia eu novamente a andar de bicicleta. Amém, amadas? Assim é connosco, com a nossa fé. Não é? O mundo nos faz tropeçar. Muitas vezes nós tropeçamos nas dificuldades que se advêm a nós, mas nós temos que sacudir o pó, não é? Curar as feridas e novamente lá vamos nós, colocando a nossa fé em Deus. Amém? Vamos ler Efésios. Efésios 6, versículo 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, estão a ver? Tomar a armadura de Deus, amadas, para que nós possamos estar com uma armadura que quando as dificuldades vêm, nós estamos bem firmes com esta armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, que é a palavra. Amém? A verdade é a palavra. Estando firmes na palavra, e vestida toda a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo, aqui, amadas, tomando sobretudo o escudo da fé. Amém? Tomando o escudo da fé. O escudo, aquele arco que nós vemos o exército, não é? Com aquele escudo que eles se armam, não é? Que eles se armavam para que no dia mau nós possamos estar firmes. Amém, amadas? No dia mau, no dia em que as setas são lançadas até nós, elas encontrem aquele escudo, não é? E elas não nos atinjam, amém? Através da nossa fé, amém, amadas? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Amém, queridas? Então, quando nós estamos firmes, não é? E revestidas com esta armadura, amém, amadas? A fé é uma armadura que nós nos revestimos no dia mau e nós mantemos-nos em pé, nos mantemos firmes. Amém? Com a armadura de Deus, que é a armadura de Deus, é a sua palavra. Amém, amadas? Quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus, está cheio da sua palavra,
não é? Quando vem o dia mau, quando vem a dificuldade, nós temos o nosso coração cheio para poder falar ao inimigo que nós não aceitamos aquilo que ele nos quer que nós aceitemos. Amém? Porque normalmente o inimigo vem com os dardos inflamados, mas nós estamos com o nosso escudo bem firme, não é? E aquelas setas encontram aquele obstáculo, não é? E a nossa fé, ela prossegue em frente em nome de Jesus. Amém, amadas? Em nome de Jesus. Amadas, não te esqueças, é a fé que vence o mundo. A própria palavra nos ensina. A fé vence o mundo. Amém, amadas? Não apoies a tua fé em mais coisa nenhuma. Não apoies a tua fé na tua sabedoria. Ok? Apoia a tua fé em Deus, apoia a tua fé na palavra, busca a palavra de Deus a cada dia na tua vida, enche da palavra, enche a tua mente, enche o teu coração, não deixes a tua mente livre, solta, para que possam entrar outras coisas, dardos inflamados do inimigo, que é o que o inimigo gosta. Ele começa na nossa mente com os dardos inflamados, não é? Inflamando um dia com uma coisa, outro dia com outra, não é? Com aqueles dardos sempre enviando à nossa mente. E na nossa mente cria uma batalha, não é? Mas quando nós verdadeiramente temos o nosso coração cheio da palavra, cheio de Deus, cheio do amor de Deus, o nosso coração, ele transborda do amor de Deus, ele transborda da sabedoria de Deus e com a sabedoria de Deus nós conseguimos ultrapassar as dificuldades, amadas. Com Deus tudo nós podemos fazer, tudo. Com a palavra de Deus enraizada no nosso coração, com Deus ao nosso lado, amadas, nós vencemos, nós ultrapassamos dificuldades, nós escalamos as montanhas e em nome de Jesus somos mais que vencedoras. Amém, queridas? Mais que vencedoras. É isso que eu desejo nesta tarde para ti, que tu sejas mais que vencedora em todas as áreas da tua vida, em todas as áreas, no teu casamento, na tua família, na tua vida, no teu emprego, que tu sejas mais que vencedora em glória por Cristo Jesus. Amém? Mas tudo isto, amadas, é alcançado através da nossa fé. Lembra-te disso. Tudo é alcançado através da nossa fé. Amém? Eu quero te deixar o versículo de Efésios 6, 11 até ao versículo 16, que tu possas meditar nesta palavra, que tu possas realmente te revestir desta couraça, te revestir da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém, minhas queridas? Um beijinho muito grande, desejo-vos o resto de uma semana muito abençoada e que tu sejas mais que vencedora em glória por Cristo Jesus. Um beijinho para todas, até sempre e Deus vos abençoe.